sempre dá um... Trabalhei muito com criança, trabalhei com muitos pais, auxiliando os pais, né? Auxiliando os pais em alguns comportamentos da criança, e eu gostava bastante, então decidi, né, que eu deveria ajudar, deveria compartilhar os meus conhecimentos para mais mães, para mais pais e cuidadores. E hoje, na nossa reunião, nós vamos falar sobre alguns benefícios de vocês pais, né? Pelo fato de vocês pais estarem acompanhando mais o estudo dos seus filhos, o que o seu filho ganha de bom, né? O que pode acontecer nos estudos do seu filho quando você participa mais, quando você se envolve mais, né? Eu fiz uma live que eu falei do envolvimento, e não é aquele envolvimento de apenas levar e buscar na escola, ou apenas querer saber das notas, ou colocar dentro do quarto e dizer vai estudar. Não é esse envolvimento, né? Eu falei do envolvimento mais profundo, de você conhecer os colegas dos seus filhos, os amigos, você saber do conteúdo, você conhecer um pouco mais do que ele está aprendendo. E hoje a gente vai falar por quê, né? Por que a gente deve acompanhar os estudos dos filhos, né? Porque quando a gente acompanha, quais são os benefícios que eles podem ganhar com isso tudo? Às vezes você fala assim, poxa vida, mas eu sou uma mãe tão legal, né? Eu sou um super pai, eu sou uma super mãe, eu sou protetora, sou brincalhona. Ele pede para comprar aquele caderno do Batman, eu compro. Ela pede aquele estojo do unicórnio, eu compro também. Eu sou uma super mãe, eu dou banho, eu vejo se ele quer alguma coisa para comer, né? Eu conto uma história para dormir. Eu sou um super pai, eu sou uma super mãe, eu sou muito responsável. Tá bom, provavelmente você é tudo isso. Eu concordo com você, né? Porque eu também sou tudo isso, né? Eu sou mãe também, e eu também sou tudo isso. Mas não é só isso que nós somos. Nós somos muito mais, você sabia? Eu não sou só aquela que dá comida, que compra material, que dá carinho, não, eu sou mais, né? Para uma criança, para os nossos filhos, os pais, eles são o modelo, né, a seguir. É isso mesmo, nós somos as verdadeiras referências sobre como a criança vai agir em determinada situação. Então, nós somos literalmente a referência para eles, né? Aquele ponto de referência. É incrível, né, e pode ser até assustador isso que eu estou falando, né? Que nós somos os modelos, né? Os modelos comportamentais. E eu vou falar uma coisa para vocês: esse modelo comportamental que nós somos para os nossos filhos é 24 horas, né? Tudo que nós fazemos está sendo observado pelos nossos filhos, né? Então é importante que a gente dê bons conselhos para os nossos filhos. É muito importante que eu saiba conversar com o meu filho, né? E olha só, vocês sabiam que no final das contas disso tudo, né? Nossos filhos, eles acabam seguindo os conselhos. Então, por mais que você dê bons conselhos, às vezes os conselhos não são seguidos. Você sabia disso? Às vezes, o que é seguido é o nosso exemplo. Então, o que mais a criança percebe em nós não são os conselhos que nós damos para elas, mas sim como nós agimos, né? Como nós nos apresentamos para ela, né? Nós poderemos começar a pensar assim: quais as chances, por exemplo, quais as chances da minha filha, né, ser uma filha organizada com seus materiais escolares? Quais as chances dela ser organizada com as suas lições, se eu, pai, mãe, né, sou desorganizado com as minhas coisas, sou desorganizado com as minhas lições? Então, quais as chances, né, que a gente tem dessa criança ser organizada se eu não sou? Qual será o interesse de uma criança pela leitura? Qual será o interesse de uma criança pelos estudos, se os pais não têm o hábito de ler em casa, se os pais não têm o hábito de estudar em casa, né? Ou fazer alguma coisa
perto da criança, estudar perto, ler perto. Qual é a constatação que eu vou falar que meu filho vai fazer se eu não faço, né? Boa tarde, Tatiane, boa tarde, Fran, boa tarde, Lucas, boa tarde, Costa Lima, né? Júlia, deve ser Júlia Costa Lima, boa tarde. Ele tem 10 anos e não gosta de estudar. Gosta de estudar, sim! Presta bem atenção no que a gente vai falar hoje e começa a aplicar em casa, que você vai entender que ele gosta de estudar. O que ele só precisa é um pouco de motivação, tá bom? Você pode ter certeza que alguma matéria, ele se deslumbra quando fala de história, de geografia. Se ele não gostasse de estudar, ele não ia querer saber de nenhuma outra matéria, né? Então, ó, presta bem atenção na nossa conversa de hoje, viu, Fran? Que eu vou explicar para você que tem algumas coisas que você pode fazer, né? E que vai trazer benefícios e vai fazer com que ele tenha vontade de estudar. Ele tem 10 anos, melhor ainda, tem muita coisa boa que você pode utilizar para estimular, né? Para ser aquela cama elástica e vai fazer com que ele pule e aí ele começa a ter vontade de estudar, tá bom? Parte do princípio que você precisa se envolver também com os estudos dele. Se envolver totalmente, em todos os sentidos, sabe? Participar bastante, ser uma mãe efetiva na participação. Perguntar tudo que ele aprende, se envolver no que ele está aprendendo, auxiliá-lo em pesquisas. Isso é gostoso, porque vai fazer com que ele comece a perceber, que é o que eu estou falando, né? Nós somos os exemplos, ele comece a perceber que você tem vontade, que você tem um interesse pelos estudos dele. Então, a partir do momento que ele vê que você começa a se interessar, você pode ter certeza que ele vai se interessar pelos seus estudos, pelos estudos dele. Então, ele gosta de estudar, ele só precisa, sabe aquela coisa assim, aquele bolo que só precisa da cerejinha em cima, é só disso que ele está precisando, né? E isso está na sua mão, e você pode fazer isso. Tá certo, Fran? Fica tranquila que ele gosta de estudar, ele só precisa um pouco de motivação, tá certo? Então, voltando aqui no nosso papo, que nós somos os exemplos, né? Tudo que a gente diz para a criança, né? A gente tem que entender também que tudo que a gente diz para a criança tem que ter coerência, né? Então, por isso que eu falo, nós somos os exemplos, mas a gente tem que ter coerência em tudo que a gente fala, né? Por exemplo, se você fala sobre a importância de organizar os estudos, por exemplo, se você fala da importância de estudar, você também tem que começar a dar a impressão para ele, mostrar para ele que você também tem vontade que ele estude, né? Então, se você quer que ele estude, que ele seja organizado, você tem que começar a demonstrar isso também, você tem que ser coerente, né? Porque a criança, ela vai assimilar o que você faz, tá certo? Não é o que você aconselha. Então, por exemplo, não adianta você falar assim, vai lá estudar que você precisa tirar nota. E aí você fica em frente à televisão fazendo uma outra coisa e não dá um pouco de importância a mais nos estudos dele. Então, você tá falando para ele estudar, mas você não está dando a importância para os estudos dele. Então, é importante que você dê essa importância. Porque quando você dá importância para os estudos, a criança começa a ter motivação. Nós somos os exemplos e precisamos ser coerentes, né? Por exemplo, já aconteceu com vocês assim, ó, um exemplo bem comum, tá? A gente pede para os nossos filhos não falar palavrão. Vamos lá, vamos fugir um pouco ali dos estudos. Ah, você não pode falar palavrão, garoto de boca suja, né, que a gente costuma falar. Ah, seu boca suja não pode falar palavrão, você não pode gritar com seus amigos, tem um pouco mais de empatia, peça licença para poder entrar, peça por favor. Mas quantas vezes a gente não é coerente? A gente faz simplesmente o contrário do que a gente diz para que eles façam, né? Que a gente pede para eles fazerem. Por exemplo, se estamos assistindo um jogo de futebol, né? E aí o nosso time perde, lá vem aquele grande vocabulário de palavrões. Mas eu falo que meu filho não fala palavrão. Percebe? Né? Se a gente está no trânsito, por exemplo, né? Já logo briga com aquela pessoa que tá, ou que não deu seta, ou que tá
andando muito devagar, o seu lerdo, né? Tá andando muito devagar na sua frente, né? Você grita com o motorista do carro da frente. Se a gente vai para a padaria, por exemplo, vamos para uma padaria lá, né? E a gente já entra já falando, eu quero 3 pãezinhos. E às vezes a gente nem fala nem bom dia, nem obrigado, nem por favor, nem boa tarde, né? E os nossos pequenos, muitas vezes, eles estão próximos da gente, assistindo ao jogo de futebol, dentro do carro quando estamos dirigindo, vão com a gente ao mercado, vão com a gente à padaria, né? E aí eu pergunto, como é que fica a cabecinha dessa criança? Se eu falo para não falar palavrão, se eu falo que ele tem que ter empatia, se eu falo que ele tem que estudar, e eu não colaboro nem um pouco com nada disso, né? Eu faço totalmente ao contrário, né? Porém, eu não sei se acontece com vocês, mas quando eu dava aula, eu via muito, as crianças até chamavam a atenção, né? Vamos imaginar lá, a questão do palavrão. Então, o time está lá jogando e você vai e solta aquele vocabulário enorme de palavrões. Aí a criança fala, papai, não pode falar palavrão, lembra, papai? Você falou para mim que não pode. Ô tio, por que o senhor está gritando com o moço do carro? Vovó, a mamãe falou que não podemos mentir. E a senhora acabou de mentir para o moço do mercado. Vocês percebem? Vocês já ouviram isso, né? Então, a criança, ela precisa ver na gente e seguir. Agora, se nós falamos uma coisa e não cumprimos o que falamos, fica complicado. Não é verdade? Fica muito complicado, tá certo? Jane Cleide. O meu filho tem 12 anos, mas reclama demais sobre estudar. Só fala de game, fala para ele a educação é fundamental. Você fala para ele que a educação é fundamental para a nossa vida em todos os sentidos. Então, ele gosta de game, né? Que tal você utilizar essa parte que ele gosta, né? E falar assim para ele, filho, tá bom, então vamos procurar alguma coisa no seu game que você desenvolva os estudos. Ou você aprendeu o que em matemática hoje? Mãe, eu aprendi, ele tem 12 anos. Eu aprendi expressão numérica. Então vamos lá, vamos procurar um game que ajude a gente a jogar expressões numéricas. Vamos ver quem ganha, faz um placar, e aí você faz com que ele comece a ter um pouco mais de vontade no conteúdo. A tecnologia pode ser muito útil para você, viu, Jane? Pode ser muito útil para você se você aproveitar isso. Então, é o que ele gosta, utiliza isso, o que ele gosta, para direcionar os estudos, tá certo? E é importante também que você comece a trabalhar com ele outras formas de estimulá-lo a estudar, né? Perguntar o que ele aprendeu, ir atrás. Vamos imaginar que hoje ele aprendeu sobre o 7 de setembro. Vá pesquisar alguma coisa a mais sobre o 7 de setembro. Fala, filho, vamos procurar mais alguma coisa para você chegar lá na escola e falar para o seu professor? Vamos ver como que era a população, vamos ver qual doença que estava tendo na época. E aí você vai mostrando para ele que você se interessa e ele vai, a partir daí, ter também interesse, percebe? Porque você é o exemplo dele. Então, se você começa a se interessar pelos estudos dele, consequentemente, ele vai se interessar. Tá certo, Jane? Então, utiliza a tecnologia ao seu favor, aproveita e utiliza os games a seu favor, tá certo? Porque o game é algo que vai estimular ele, faz ele passar de fase, ele tem aquela vontade, né, de ganhar e tal, ele tem uma motivação, mas então você pode fazer isso um jogo em família, né? Vamos jogar esse aqui que está falando sobre geografia, vamos jogar esse aqui. Ele vai jogar, porque ele está junto com você, você está participando com ele, e ele está vendo que isso é importante, tá certo? Então aproveita a tecnologia para o seu favor, arrasta para o lado dos estudos, que é muito importante isso, né? E você é o exemplo dele, como eu estou dizendo, né? O estímulo ao estudo, ao desenvolvimento de bons hábitos, a boa educação, o equilíbrio emocional, ele tem que começar sempre de nós, tá certo? Nós é que temos que ter equilíbrio emocional,
Nós é que temos que ter um estímulo ao estudo, nós que temos que nos envolver com os estudos deles, nós é que temos que estimular os estudos deles, percebe? Tem que partir de nós, porque nós somos espelhos onde os nossos filhos se veem refletidos, tá certo? Então, se eu não dou importância, se eu grito, se eu falo palavrões, se eu não dou a mínima pelo que ele está aprendendo, se eu não me envolvo, se eu não sei nem quem é o João, que é amigo dele, provavelmente meu filho não vai ter também essa vontade toda de estudar, tá certo? Então tem que partir da gente, porque além de a gente dar bons exemplos, né, quando a gente é coerente nas nossas atitudes, nas nossas palavras, a gente começa a construir, né, construir algo melhor, construir algo mais fundado, sabe, assim, aquele concreto bem colocado, assim, aquele que ninguém consegue ultrapassar, tá certo? Agora, a grande sacada da motivação dos nossos filhos está em a gente reconhecer os bons momentos da escola, né? Os bons momentos do estudo. Então, é importante que a gente reconheça o que ele traz da escola, o que ele traz de um amigo, o que ele traz até de dificuldade, né? Porque quando a criança apresenta uma dificuldade, para você, nossa, você vai falar, caramba, então vamos lá, filho, vamos lá que a gente vai desvendar esse mistério. Vamos lá que a gente vai desvendar isso. E você vai estar ajudando muito, né? É gostoso também vocês se valorizarem o que eles fazem, sabe? Valorizarem as coisas que eles apresentam, né? O esforço que eles apresentam. Por exemplo, o game, né? Se ele ganhou, se ele passou da fase, ele está ali naquela fase das expressões numéricas e ele passou, valoriza isso, é isso aí, é o esforço dele, né? Muito importante. Por exemplo, até assim, eu vou dar um exemplo da minha filha, quanto à valorização do esforço, a gente gostar, a gente da motivação, valorizando o esforço, a gente motiva. A minha filha mesmo, né? Ela faz macarronada todo final de semana, né? E toda vez que ela faz, ela sempre fica esperando que a gente dê aquela olhada de, pô, ficou bom, entendeu? Que a gente oriente, né? E isso vai fazer com que todo domingo ela tenha cada vez mais prazer em fazer aquela macarronada. Então, se o meu filho consegue construir boas notas, se meu filho consegue passar de fase nos games de expressões numéricas, de geografia, eu vou elogiá-lo pelo seu esforço, eu vou fazer com que ele entenda que eu estou simplesmente satisfeito com o seu desenvolvimento, né? Nós, quando a gente elogia a criança, né, pelo esforço, a gente orienta a criança pelo esforço, a gente reconhece o esforço, a gente percebe nitidamente que ela fica feliz, né? E ela fica com vontade de participar cada vez mais. Por exemplo, vamos voltar lá no game da Jane, né? Quando você falou para mim que ele gosta... só que essa coisa, né? A criança só quer saber jogar videogame. Então, você vai utilizar isso a seu favor, usar a internet a seu favor, mas vai estar sempre valorizando o esforço dele. Você vai ver que vai valer muito a pena isso. Porque você vai falar, filho, já que você gosta, né? Então, vamos lá, vamos procurar um jogo referente a tal coisa, e aí você vai valorizar o esforço dele. Pô, você passou, filho, olha lá, tá vendo? Você já aprendeu facinho as expressões numéricas, né? Porque, ó, você já está passando de fase, né? Então, o elogio, ele é um poder muito forte para ajudar a criança nos estudos. Então, é um benefício muito importante. Quando você elogia veja bem, elogia o esforço da criança, né? Porque tudo tem que ser na medida certa. Quando você elogia o esforço da criança, quando a criança percebe que os pais estão genuinamente interessados por seus estudos, pelo seu esforço, ele vai cada vez mais se motivar a estudar, né? Então, ele vai cada vez mais valorizar o que ele aprende, porque os pais estão valorizando, né? Então, por exemplo, se o meu filho estuda,
e tira uma nota, vamos imaginar que seja 6, vai. A média é 6, ele tirou a média, 6. Nós não podemos criticar, a gente tem que elogiar pelo esforço. Ele se esforçou para tirar aquela nota. E chegar para ele e dizer assim, e aí, você acha que da próxima vez você pode melhorar? Ah, eu acho que posso. Como? Ah, talvez se eu estudar um pouco mais. Então, vamos lá. E vamos seguir. E ele vai se sentir muito motivado, porque você está elogiando o esforço dele, né? Vocês sabiam que um bom elogio, em forma de reconhecimento, quando você reconhece, né? Isso pode alterar a química cerebral da criança. Vocês sabem disso? É incrível, né? Nossa, professora, como assim? Um elogio pelo esforço altera a química cerebral? Altera sim, porque estimula a produção de serotonina, né? Que é o hormônio do prazer, né? Do bem-estar. Então, quando você que é elogiado, quando você faz alguma coisa, vamos imaginar que você faça alguma coisa no trabalho, sabe? Você recebe um elogio pelo que você fez de esforço, né? Não pelo que você fez de beleza, de bonito, não, mas pelo que você se esforçou para fazer. Você não se sente bem? Você fala, puxa, que legal, ele pelo menos, a gente costuma dizer assim, ele pelo menos reconheceu o meu esforço. A gente não fala isso? Ele pelo menos reconheceu o meu esforço. E você fica feliz, porque o chefe reconheceu o seu esforço. A mesma coisa acontece com o filho, né? A mesma coisa acontece com o seu filho quando você elogia ele, reconhece o esforço dele. Não é um simples elogio, ah, que bonito, ah, você é inteligente. Não, nossa, percebi o quanto você se esforçou para ganhar essa medalha de ouro. Percebi o quanto você se esforçou para passar de fase nesse game que a mamãe trouxe para você referente às expressões numéricas. Então, a criança a serotonina, né, ela vai ser estimulada, né, e a produção vai aumentar, né? Então, o prazer vai ser cada vez maior quando você realmente oferece esse elogio pelo esforço. Quando essa substância ela é produzida e quando ela é distribuída de forma adequada, né, os distúrbios, algo que a criança esteja passando, ansiedade, depressão, isso tudo é evitado. A criança passa a ficar assim mais feliz, mais motivada, né? Ela vai ter a sensação de reconhecimento ativado, né? Então, gente, com tudo na vida, é como tudo na vida, né? O que é exagerado tende a prejudicar, né? Mais do que ajudar. A gente tem que prestar bem atenção com esses elogios. Esses elogios eles têm que ser reconhecidos pelo esforço. Muitos pais eles têm a tendência de supervalorizar os filhos, né? Enchendo-os de elogios, aquilo que eu disse, é muito inteligente, ela é perfeita, ele é o melhor da sala, ele é o melhor do inglês, né? Então a gente enche os nossos filhos de elogios. Ok, tá tudo bem, né? São tentativas nossas de deixar a criança mais confiante no seu potencial, mais confiante no seu valor, né? Mas a gente tem que entender que o mais importante é o esforço, você reconhecer a criança pelo esforço, e não exagerar, dizer que ela é a melhor da sala, sabendo que pode ter crianças que já tiveram notas maiores que a dela e o esforço um pouco maior. Uma pesquisa recentemente realizada na Holanda e nos Estados Unidos mostra que o excesso de elogio aumenta a pressão sobre a criança, tá certo? Então, a criança passa a se ver obrigada a atingir altos padrões de qualidade. Então, se eu falo, meu filho é o melhor da sala, a pressão aumenta em cima dele, porque ele vai achar que ele tem que ser sempre o melhor da sala. E isso vai prejudicar o seu desenvolvimento, porque ele vai ter medo de falhar. Então, ele vai ter medo de decepcionar os pais, né? E aí ele vai acabar evitando os desafios. Por exemplo, teve até uma pesquisa em salas de aula, eu vou relatar rapidinho para vocês, que aconteceu justamente isso, né? Foi dado
uma atividade para duas turmas, atividades iguais, né? Diferentes, iguais para turmas diferentes, A e B. A turma A desenvolveu plenamente, foi super bem. A turma B se esforçou, mas não foi tão bem, mas ganhou pelo esforço dela, né? E quando foi proposto que fosse dado atividades diferentes, a turma A, que foi tão bem naquela, ela não quis se desafiar para aquela atividade diferente. Já a turma B, que foi elogiada pelo esforço, disse assim, não, bora lá, a gente vai se esforçar e a gente vai conseguir. Então, é bem comprovado isso, né? Que quando a criança, ela é reconhecida pelo seu esforço, ela é elogiada pelo seu esforço, ela vai querer sempre mais desafios, sempre atingir mais objetivos, né? Já as outras que estão com aquilo limitado, né? Ah, eu sou o melhor da sala, não, eu não vou tentar de novo fazer aquela prova não, porque eu posso ir mal e eu sou o melhor da sala. Então, é importante você ficar de olho quando você elogia a sua criança. Então, vamos elogiar a sua criança pelo esforço que ela faz, e não pelo que ela é, o que você acha que ela é, pelo exagero que você acha que ela é. Tá certo? Isso é um benefício. A partir do momento que você passa a utilizar o elogio como esforço, pelo esforço dela, como reconhecimento do esforço dela, você vai estar ajudando muito nos estudos. Então, elogie o seu filho pelo esforço, o esforço de tirar uma nota maior, o esforço de ir lá atrás e conseguir entender o que é uma expressão numérica, o que é uma prova real, entendeu? Então, quando ele vai, ele pesquisa, ele se esforça, ele merece ser elogiado por isso, tá certo? E não pela nota que ele tirou, mas pelo esforço que ele teve. Então, ele merece através do seu esforço. Outra sacada é você elogiar as ações da criança, e não apenas a qualidade, né? As suas qualidades. Elogiar o que ele faz, né? O que ele faz de melhor, e não as qualidades, né? Outra coisa, outro benefício importante, né, para os estudos da criança é vocês, pais, participarem. Então, quando o pai participa dos estudos da criança, enche a criança de segurança, de motivação. Atualmente, existe um consenso entre educadores, pedagogos e psicólogos sobre os efeitos positivos do desempenho escolar, quando os pais passam a acompanhar mais a criança. Presta atenção. Quando os pais passam a acompanhar mais a criança, os estudos da criança, a criança aumenta mais o seu desenvolvimento, ele cresce, ele aumenta a motivação, os efeitos são positivos, né? Quando há participação. Olha que benefício bom. Simples, simples, simples. Participo dos estudos do meu filho e estou fazendo com que o meu filho desenvolva efeitos positivos no seu desempenho escolar. Só participar. Então, quanto mais ativo os pais forem, maiores são as chances do filho obter boas notas. Sabia disso? Quanto mais ativo, quanto mais você participa nos estudos do seu filho, mais notas boas ele vai tirar. Quanto mais você elogiar o seu filho pelo seu desempenho, pelo seu esforço, mais notas boas ele vai ter. Quanto mais você participar do que ele traz, do seu aprendizado, mais notas boas ele vai ter. O envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos, ele deve ser incentivado, né, devido aos benefícios enormes que podem acontecer. Eu gosto muito, né, acabei de falar de um relato, né, de uma notícia, uma notícia que eu dados de pesquisa, né, que eu sempre vou atrás. Eu gosto muito na minha reunião de falar sobre esses dados de pesquisa, porque assim, eu falando um pouco sobre os dados de pesquisa, eu mostro para vocês que tudo pode ser comprovado. Então, tudo que está dentro dos estudos, aquela história do time A, do time B, que é um dado, foi uma pesquisa feita, foi um estudo feito, que é comprovado, né? Então, eu gosto sempre de falar para vocês
de algumas pesquisas que eu falo assim, eu gostei dessa pesquisa, tá importante, eu vou mostrar para as minhas mães, para os meus pais. Recentemente, uma pesquisa entre orientadores pedagógicos, né, e professores, disse que apenas a minoria das famílias decide acompanhar os filhos, decidem acompanhar os filhos em seus estudos. Percebe, gente? A minoria, né? Poucas famílias acompanham, resolvem acompanhar, resolvem se envolver com os estudos do filho. É pouco. O estudo ele foi realizado pelo movimento Todos pela Educação e envolveu 2.002 pais ou responsáveis de alunos de 4 a 17 anos, matriculados na educação infantil ao ensino médio, tanto em escola pública quanto escola particular de todas as regiões do Brasil. E o resultado da pesquisa, pessoal, foi assim, triste. Triste demais, alarmante. Vocês entendem que de 2.002 dois pais, né, entre 4 e 17 anos, apenas 12% desses pais, 12% desses pais ou responsável se mostraram comprometidos com os estudos da criança. Então, por isso que eu falo que a gente tem que começar a trabalhar em nós essa questão dos estudos dos nossos filhos. Trabalhar em nós isso. Porque somos nós que temos que estar seguindo à frente aí para poder motivar as crianças e dar segurança. 12% dos pais ou responsáveis se mostraram comprometidos com os estudos da criança, né? E os pais, aqueles que se mostraram dispostos a acompanhar, que falaram, não, eu acompanho sim os estudos dos meus filhos, a grande maioria deles, eles se preocupam com a proposta de ensino da escola. São aqueles pais que se preocupam com a proposta de ensino da escola, se preocupam com a opinião das crianças sobre o que ela está aprendendo, se preocupam com o contato constante que a escola tem sobre o desenvolvimento dos filhos. Aqueles pais que participam, que se comprometem com os estudos dos filhos, eles se preocupam com o incentivo de bons momentos, né, entre família e escola. Eles se preocupam com o respeito, né, em si, entre os membros da escola e da família. Então, é importante ressaltar que acompanhar os estudos da criança refere-se a participar da vida escolar da criança. Então, quando eu acompanho, eu tenho que participar de tudo, eu tenho que me envolver. Eu não posso só simplesmente achar que levar o meu filho para a escola e trazer, achar que olhar o boletim dele, achar que colocar ele para estudar é o suficiente. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que mostrar para ele que eu gosto dos estudos dele, que eu vou motivá-lo. Eu tenho que tomar muito cuidado para não cometer o erro, né, de simplesmente, ou eu coloco ele para estudar, eu faço as atividades para ele, eu tenho que prestar atenção em tudo isso. Eu tenho que me envolver mais, né, porque se eu não me envolver com o estudo do meu filho, eu não vou poder nem reclamar da escola, nem dos professores. Mas a escola é ela que tem que ensinar. Não, a partir da escola, não é assim que funciona. Tem que começar em casa. Somos nós os responsáveis para fazer o alicerce para o nosso filho construir a sua casa, né? Como um reforço positivo, por exemplo. Nós somos aqueles que vamos dar um reforço positivo. Como eu já disse várias vezes para vocês, a criança ela recebe uma grande influência de nós pais. E nós precisamos passar para essas crianças esse reforço positivo, né? Essa influência, ela molda a forma como as crianças devem agir, pensar. Então, nesse sentido, por que não usar isso para uma coisa boa? Para o reforço positivo para os estudos? Por que não utilizar isso? Reforçar meu filho positivamente para ele estudar. O reforço positivo, ele conduz a criança para um caminho certo nos estudos. Quando eu reforço meu filho, né? Quando eu reforço para ele que eu estou ali ao seu lado para lhe dar segurança, eu estou motivando ele, eu estou dando para ele o caminho a seguir, conduzindo ele o caminho certo nos estudos. O esforço positivo, ele incentiva a criança a sentir-se capaz de dar um pouco mais de si. E tem que partir de nós, pais. Nós é que temos que ser assim, né?
Porque a gente não pode querer sempre que eles tirem notas altíssimas. Não só sempre notas altas, afinal de contas, que eles tirem notas altas são expectativas nossas e não dele. A gente tem que reconhecer o seu esforço coletivo, querer, o seu esforço, a sua vontade. É isso que eu tenho que reconhecer, né? Porque se eu não fizer isso, vamos imaginar lá, poxa, eu não tirei a nota que o papai queria. Ah, frustrei. Não foi isso que meu pai queria. Né? Essa nota, mas você tirou 6,5. Não, mas não era o que meu pai queria 10. Né? Isso vai fazer com que a criança comece a quê? Desistir de estudar. Ela não consegue tirar notas boas, que seriam as notas esperadas pelo pai, e ela fala, nem vou mais tentar. Então, é importante que vocês fiquem, é importante que nós pais, a gente não devemos pensar apenas só em resultados numéricos, 10, 9, mas na autoestima, em autoconfiança, em relacionamento interpessoal, em capacidade de relaxar, em momentos para brincar. Se nós pais não soubermos valorizar essas situações, a gente não vai saber como incentivar os nossos filhos nos estudos, né? Aí você pergunta, tá, mas então o que fazer para acompanhar os estudos das crianças? O que fazer para influenciar os pequenos sem, como você disse, sem exigir as notas, né? Vocês devem estar pensando, sem exigir nota, sem brigar, sem bater. Como que eu faço? Procure mostrar para o seu filho que diante de cada resultado insatisfatório, a gente sempre vai aprender algo novo. A cada nova tentativa, a gente vai acumular conhecimento. Isso é o reconhecimento do esforço, certo? E a gente vai desenvolver novas habilidades, novas estratégias. E isso nos aproxima cada vez mais do nosso objetivo. Olha, você fala tudo isso para o seu filho, né? Quantos tombos uma criança leva antes de aprender a andar de bicicleta? É isso. Por exemplo, Thomas Edison fracassou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. O que teria sido dos grandes ídolos, né? Do seu filho no primeiro resultado insatisfatório que tiveram, né? Se o Batman, na hora de fazer o Batmóvel, não estava perfeito, tá certo? Então, quando as crianças aprendem desde cedo a avaliarem os resultados, né? Elas não vão sentir-se fracassadas. Então, fica mais fácil para eles encontrarem alternativas para uma vez o resultado ficar muito melhor da próxima vez. Então, deu errado aqui, eu vou buscar alternativa para ficar melhor. A gente tem que sair do lugar comum para, quando a gente acompanhar os nossos filhos nos estudos, a gente conseguir entender que o que importa mesmo é que nós possamos estar presente em todos os momentos de frustrações, né? E de todos os sentidos. Quando a gente entende que a criança precisa do nosso apoio em todos os sentidos nos estudos, então fica mais fácil que nós, se a gente simplesmente disser, meu filho não gosta de estudar, o meu filho tem preguiça, o meu filho não tira boas notas, o meu filho... Não, para, olha para você, se encontre e fale assim, ó, eu preciso ver aonde está errado, aonde eu tenho que consertar para que eu comece a motivar o meu filho nos estudos. Eu tenho que me envolver, eu tenho que participar de reuniões, eu tenho que conversar com a equipe escolar, né? Eu tenho que mostrar para o meu filho que eu conheço os amigos dele, eu tenho que mostrar para o meu filho que se ele tirou 6, a gente vai procurar, vai pesquisar e ele vai ter resiliência de buscar um pouco mais. É isso que eu tenho que fazer. Não simplesmente falar assim, mas esse menino está com preguiça. Ele está com preguiça por quê? Será que é porque ele não está entendendo? Então vamos lá, vamos identificar, vamos investigar o que está acontecendo. Eu preciso... Será que se eu gritar com o meu filho, faz logo essa lição, eu vou estar fazendo certo?
Ah, mãe, mas eu não estou entendendo. Está entendendo sim, a professora explicou, por que você não está entendendo? Agora, se eu chegar e falar, filho, mas o que está acontecendo? Eu percebi que você está aí já meia hora nessa lição, não está saindo daí, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Não é mais fácil? Isto é participar dos estudos do seu filho. E quais os benefícios, professora Vânia, de eu me envolver com os estudos do meu filho? E quais os benefícios, professora Vânia, de eu fazer tudo isso que você está falando? Participar, conhecer os amigos, segurança, autoestima, autonomia, responsabilidade, resiliência, empatia. É isso. Esses são os benefícios que o seu filho vai receber. E as notas serão as consequências de tudo isso. O 9, o 10, que você tanto espera dele, essas são as consequências. O elogio pelo desempenho, pela vontade de estudar, sabe? Filho, você tirou 6, mas eu percebi que você estudou, filho. Vamos lá, alguma coisa não deu certo, mas a gente tem que pegar o lado bom. Há pouco tempo eu até conversei, uma seguidora, né, uma amiguinha, uma amiga minha, mãe amiga, né, seguidora, ela fez uma pergunta para mim referente a isso. Eu disse, olha, você precisa começar a reconhecer assim, o esforço dele. Não são as notas, mas o esforço. Porque essas notas vão aumentar quando o seu filho perceber que você está presente. Quando o seu filho entender que você está presente, você participa das reuniões, sabe? Você dá um jeito de ligar para a professora para saber como está o comportamento dele. Quando ele chega em casa, você quer saber o que ele aprendeu, você quer entender, você quer se envolver. Isto é ser um pai esclarecido, isto é ser um pai apaixonado pelo estudo do filho. E a partir do momento que eu sou apaixonada pelos estudos da minha filha, consequentemente, o meu filho vai ser apaixonado pelos estudos dele. A partir do momento que eu incentivar meu filho a ler, eu também lendo dentro de casa, como um exemplo, eu com certeza eu vou ser literalmente feliz e o meu filho também com os estudos. Sem grito, sem castigo, sem agressão, apenas com envolvimento, participação. Ser um pai participativo. Acabar com essa estatística. 12% só de pais que se envolvem, de 2.000 e poucos pais. Vamos aumentar essa estatística. Vamos botar 100%? O que vocês acham? Concorda comigo? Vamos aumentar a estatística? Né? Porque é isso que é importante. E é isso que vai fazer com que seu filho tenha interesse pelos estudos. Tá certo, pessoal? Bom, JJ já avisou. Infelizmente, porque eu queria falar um pouco mais sobre os estudos, porque eu gosto muito de poder fazer com que vocês virem a chave e encontrem realmente a melhor parte dos estudos da criança, que é a participação e o envolvimento, tá certo? E entendam que não existe fracassos, tá certo? Existem resultados. Então, meu filho não vai fracassar. Ele vai buscar resultados bons. E esses resultados bons vão estar sempre contando com a sua ajuda. Tá certo? Um beijo grande e a gente se vê na próxima. Beijo!